Fala rapaziada, hoje eu vou reagir aqui a um vídeo de Neston, upando o Trunk com nerfs, bora pegar rank máximo e mais nada não é do meu feitio. Então vou falar que eu vou adiar aquela série de Messing Monsters pro dia 20, porque eu estou passando mal. Então só bora pro vídeo aí, não vou enrolar muito. Eu falando outra coisa, eu tô gravando react de Brawl Stars, porque o canal é mais ou menos focado em Brawl Stars. E também porque eu amo esses desafios do Neston. É uma coisa que eu mais gosto, esses desafios do Neston. Inclusive tô ansioso pro do Glaubert e do Sirius. E falando nisso, Supercell nerfa o Sirius aí na moral. Não só o Sirius, como a Bibi também. Hoje eu fui gravar um vídeo, né, upando, só tentando completar a missão. Não gravou, né, o telefone tava com a média tá muito baixo. Acabou que eu fiquei com preguiça de finalizar também. Mas bora logo pro vídeo aqui. E também tô pensando em fazer um desafio aí com o Grão. E hoje saiu um vídeo de Roblox, aquele joguinho do pinguim. Mas eu diria que eu passei um pouco dos limites dessa vez, porque nesse desafio eu me torturei por horas com as formas mais exóticas possíveis de jogar. Pois, eu sou o Neston e eu vou mostrar pra vocês como eu peguei rank máximo no Trunk, ganhando um nerf permanente a cada derrota. Nossa. O Trunk já não é um brawler muito legal assim de utilizar. Tem uma mecânica da tem. Eu gosto de jogar de Trunk. Inclusive eu achava ele bacana. Eu gosto dele, eu acho ele bacana. Mas muito difícil jogar de Trunk, velho, muito mesmo. Siga no react do canal, inclusive, e um detalhe, se inscreve e deixa o like. Música bacana. A ideia pra esse desafio veio um tanto quanto do nada. Eu simplesmente queria testar várias formas de jogar em algum vídeo, mas eu não sabia como encaixar isso na minha agenda de vídeos. Então eu aproveitei a deixa do Trunk e usei ele pra fazer um vídeo bacana e ainda testar a minha roleta da Discord. E falando na roleta, eu acho que eu vou mostrar ela aqui pra vocês, pra que vocês possam entender de que tipo de nerf que eu tô falando. Então vamos lá, os temas aqui são sem usar o super, sem usar o acessório, inverter os controles, jogar com uma mão, jogar com um dedo, inverter a tela, deixar a tela na vertical, esperar 10 segundos no spawn e espelhar a tela. Como dá pra ver, eu só tenho ideia saudável de punição. Mas enfim, depois de... O cara maluco pra jogar, véio, vai perder todas também. Esquece. O meu pior que ele conseguiu, ele passou. Ele passou muito sufoco. Isso quase, não sobrou nada. Isso quase me matou. Isso foi só comprar o Trunk, que inclusive foi o último a ser antecipado e esse foi muito bom, cara. Eu também fiz um vídeo comprando ele e testando ele. Então se você quiser ver eu jogando um pouquinho com ele normalmente, antes de estragar ele completamente com a experiência desse vídeo, eu recomendo você dar uma olhada. Então, depois de subir ele até os 119 troféus no vídeo, pra que na live não viesse bots no time adversário, eu finalmente pude começar o desafio. Então eu peço pra que vocês me acompanhem até onde tudo começou no vídeo. Beleza, bora começar. Diferente do desafio da Ali, que eu só fui ganhar um PNG lá pro final do desafio, eu tive o privilégio de ganhar 3 PNGs dele antes mesmo do desafio começar. Então, pra prestigiar os artistas, eu resolvi usar e ir alternando entre eles durante as lives. E esse primeiro PNG foi feito pelo Starzinho. E eu achei bem bacana que ele colocou várias referências dos outros documentários do canal. Muito massa. Mas agora falando do desafio em si, a gente tinha um problema significativo. Já que na época que o Trunk lançou... Vou pegar algumas referências que eu entendi. Os cabelos do Neston, esse lápis eu não sei porquê. Esse aqui é a bolinha da Lume, essa é da Kazi. Esse rosto aqui é da Bonnie. Esse aqui é da Ali. Inclusive, se eu não soubesse, eu ia apagar esse canal. Isso aqui eu tenho certeza que é da Ali. E todos esses 10 brawlers aqui, ó. Bonnie já gravou. Isso todo mundo deve saber, né? Inclusive, ele gosta bastante da Bonnie. E isso aqui é porque ela gravou o desafio da Ali, desafio da Kazi. E se eu não me engano, ele fez desafio pra Lume. Se eu tiver um canal, corrigir aí nos comentários. Tava tendo aquele evento dos Nerds vs Demônios. Então os mapas que ele era bom, como o Foot Brawl e Zona Estratégica, de cara no primeiro dia estavam infestados com aqueles poderes chatos do evento. Então em um ato de puro desespero, eu decidi jogar Pique Gema em um mapa extremamente aberto. E dessa forma, eu quase perdi a primeira partida do dia de maneira muito burra. Mas por sorte, eu consegui recuperar gemas pro meu time, quando faltava uma única gema pro time adversário ganhar. Então, como eu já tinha provado o suficiente do Pique Gema ali, eu resolvi ir pro Zona Estratégica, mesmo que tivesse com os poderes do evento chato. E também vale falar que eu ganhei a skin legal do
horrível quando eu voltei pro lobby. É só eu, essa skin é literalmente o Hellboy. Enfim, assim que eu fui jogar a zona, eu já tava pensando que talvez pudesse dar certo. Eu até dei uma estudada de leve ali nos poderes que eu tinha, pra ver se eu conseguia deixar o meu Trunk bolado. E mesmo com o chat inteiro me falando que eu ia perder ali, eu queria tentar. Eu fui de cabeça no zona e eu realmente ganhei. Porém, assim como o Ícaro, eu diria que eu tentei voar muito perto do sol, porque eu puxei mais uma partida e seria uma partida super ganhável. Só que eu tava fazendo um 5v1, já que o time adversário tava descendo a lenha na gente, mesmo que o tronco seja eu. Like por essa piada, hein? Enquanto meu time tava com o cérebro no modo economia de energia, ou tava literalmente off na base. Então foi questão de segundos pra gente ser completamente dominado e perder a primeira partida do dia de maneira bem burra. Pelo menos eu aprendi a lição: jamais jogar desafios enquanto esses poderzinhos quebrados estiverem disponíveis, porque ninguém merece, cara. Mas de qualquer forma, como a gente perdeu, agora é a hora que tava todo mundo esperando. O momento em que a gente gira a roleta pela primeiríssima vez. Meu Deus. Já de começo assim? Pois é, de cara a gente perdeu uma das coisas mais essenciais do Trunk, o seu super. Mas comparado com algumas das opções da lista, e principalmente levando em conta como isso aqui vai ficar mais pra frente, vocês vão ver que esse aqui é o menor dos problemas. E tava mais do que óbvio que nenhum dos modos convencionais naquele dia iriam me dar um resultado satisfatório pro push. Então eu resolvi apostar alto no Arena Brawl. Eu chamei o Rian e o Starlights nas suas secundárias, que são dois mods muito lindos do canal, pra que eu conseguisse puxar com gente que tivesse Brawler nível 11. E o mais importante, no mesmo nível de habilidade do meu. E assim a gente começou o nosso push lendário no Arena Brawl. E pra surpresa de todos, e principalmente pra minha, o push tava indo estupidamente bem. Mesmo sem o super, até que eu tava conseguindo me virar com o Trunk. E eu acho que o que mais ajudou mesmo foi ter um time com cérebro funcional. E aí foi só continuar jogando na moralzinha e, claro, upando o máximo possível antes de mais alguma derrota que dificultaria a nossa vida em 400%. E no meio disso, a gente teve direito até o Neston Min, que é bem bonitinho por sinal, e a donates ridiculamente grandes. Valeu, Hagamun Fitzfoot, mano. Neston, você sabia que e eu também quero contar uma história dessa live sobre um PNG que foi utilizado. E pode ficar um pouco confuso, mas se um dia eu fizer um documentário da série do Doug, vocês vão entender melhor. Porém, tem um PNG do Neston vestido de coelhinho, que ficou bem famoso nas lives. E eu nem vou explicar o motivo. E nisso, o chat começou a zoar, imaginando como ia ser engraçado um PNG do Trunk com roupa de coelhinha. E realmente fizeram um PNG do Trunk com roupa de coelhinha. Mas, pra surpresa de todos e da minha também, o coelho tava diferente do que a gente esperava. Mano, o cara fez... o cara realmente fez o Trunk coelhinho, mas tipo assim... Eu não sei se o cara fez na ironia ou se ele é muito inocente, mas ele realmente fez o Trunk coelhinho, cara. O Neston, o Trunk coelhinho. Wix te dá o poder da inteligência artificial para criar um site com todas as funcionalidades empresariais. A quebra de expectativa me fez achar esse PNG um dos mais engraçados das lives. Então eu resolvi usar ele por um tempinho. E sinceramente, eu acho que o Trunk lançou muito quebrado, ou eu sou muito cagão, ou os meus inimigos eram muito ruins. Mas de uma coisa eu sei, mesmo sem super, eu tava conseguindo fazer umas jogadas cabulosamente absurdas. Ai! Sai, Jack! Não, Jack, me deixa em paz! Vem cá, Jack, vem. Ah, vou conseguir. Meu Deus, eu tô vivo! Meu Deus, eu tô vivo! Eu sou um milagre! Ai, meu Deus! E algo muito válido pro documentário, que eu com certeza devo mostrar, é um dos momentos mais inusitados, cômicos e sem nexo do canal, que começaram por conta de uma esquizofrenia minha. Vocês provavelmente já conhecem aquele meme dos dois pica-paus cantando uma música sobre o Corinthians e o Flamengo, como se fosse um duelo de titãs de times brasileiros, e que com certeza o seu pai iria compartilhar no grupo da família. E a questão é que eu realmente acho esse vídeo muito engraçado, e não é difícil me ver cantando essa música do nada. E minha namorada, muito perceptiva e habilidosa, fez PNGs do pica-pau Corinthians e do pica-pau Flamengo, e quando eu fui ver no PV o que ela fez, a minha reação não podia ser outra, cara. Eu fiquei completamente estupefato com aquilo. Tá, deixa eu ver o que essa mandou no PV. Mas como eu não podia simplesmente mostrar eles na live normalmente, eu fiz a provável melhor showcase de um novo PNG da história do canal. O chat tava completamente ansioso com a demora, mas eu sabia que um bom show precisava de tempo. Então assim que tudo ficou pronto, chegou a hora do show. Ai, caramba, cara. Olha isso aqui, ó. Corinthians versus Flamengo, eu defendo meu Mengão. É o maior do Brasil, não tem nem comparação. Pro Corinthians hoje não tem, não ganha mais de ninguém. Pra segunda divisão, o meu Corinthians não vai. Ele fica na primeira da primeira. Mano, que bagulho ridículo, cara. A minha ideia era cantar a música enquanto eu mostrava, mas eu tava achando tão engraçado que eu simplesmente não conseguia cantar sem ficar com vontade de rir, cara. E o chat inteiro tava caindo na gargalhada comigo. E depois eu até fiz uma enquete perguntando se o melhor era Corinthians ou Flamengo, mas a maioria do chat tava votando no Vasco. Vasco, meu
Depois disso, eu continuei jogando normalmente, inclusive com os PNGs novos que eu ganhei. E o push tava rendendo demais. Mas aí chegou um certo momento em que o Rian precisou sair. Ou melhor, o não Rian no caso, né? Então o Kesk entrou e eu tava com um PNG do Galo Carijó. Cara, as minhas lives são tão indecifráveis que eu fico me perguntando como que tem gente que me assiste ainda. E bom, a gente tava ganhando algumas com o Kesk e no meio disso veio um donate do noob pedindo pra eu fazer aquele barulho estranho. E pra quem não sabe qual é o tal barulho estranho, é esse aqui. Assunto sensível, tá? Então assim, quem quiser mutar aí agora muta, tá? Vou fazer um bagulho esquisito aqui, mano. E bom, meio que esse barulho pode ter sido chamado da desgraça que o Push tava precisando, porque depois disso a gente perdeu uma partida. E assim, mais um momento de pura atenção pra gerar a roleta tava acontecendo. E bom, eu tinha colocado uma música de suspense na live pra gerar a roleta e tal, mas aí o YouTube me deu direitos autorais e eu tive que tirar o áudio dessa parte. Mas pelo menos a roleta girando e caindo no resultado terrível, enquanto eu tava completamente mutado, foi muito engraçado. Eu juro que agora eu tô fazendo então que você viu, não tá aparecendo. E pois é, o nerf que caiu foi o de jogar com um dedo só, terrível. Mas isso nem foi o pior de tudo, e sim o fato que minutos antes eu me enfiei numa rascada enorme por ser ganancioso. E o que aconteceu foi o seguinte, tava me impedindo pra ficar refazendo aquele barulho estranho, mas eu tava relutante porque eu não queria que virasse spam na live. Mas usando meus métodos avançados de negociação, eu fiz um acordo com o chat. Nós queremos o AUA, cara, manda 40 que eu faço o AUA 400 vezes. 40 reais eu faço 400 vezes, contando, eu conto. Porém, o que eu não esperava é que tinha uma pessoa com a negociação mais avançada que a minha. E é óbvio que era a Spook Lua. E eu fico realmente assustado como ela tem uma mente tão fértil pra pensar em maluquice. Mas enfim, o pedido em questão foi cantar, se é que dá pra chamar isso de cantar, uma música do Linkin Park fazendo esses barulhinhos. E por algum motivo eu achei que seria uma boa ideia. Canta uma de Linkin Park. Nossa, que ideia boa! E enfim, ela realmente doou. Ah não, cara. Spook Lua mandou 40 reais. Start with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard to try. E assim começou o conjunto de desgraça que foi o fim dessa primeira live. A primeira coisa foi o infame PNG do Neston Cano. Que Cano, você me pergunta? Obviamente feito pela Sammy, que eu não posso negar que também teve uma apresentação muito boa. Eu acho que não tá funcionando, cara. Não sei, tem alguma coisa faltando. Ah, agora sim. Agora sim, pô. Depois disso, eu tentei jogar a primeira partida com o dedo só, que foi simplesmente terrível, porque eu tava parecendo um vegetal na partida toda. Ai, cara, eu não consigo andar direito, mano. Socorro, velho. Ai! Ufa. Ai, droga, socorro! Ah! E assim, depois de ser carregado e ganhar com o dedo só, tava na hora de fechar a live de maneira épica, cumprindo o pedido do donate. Na live original eu tive que cortar essa parte, porque o vídeo caiu pro copyright. E assim essa parte quase virou Lost Media. Mas graças ao Kesk, que clipou essa parte e mandou lá no Discord, eu posso mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Porém antes, mais dois PNGs da Sammy, ela tava realmente inspirada nesse dia, e agora sim, fique com um pouquinho do show. É agora ou nunca! Pois é, agora imagina eu fazendo isso por 4 minutos consecutivos. Eu realmente não sei como eu não tive uma câmera ali na boca. Mas enfim, foi dessa forma inusitada e bizarra que a gente vai encerrar o dia 1. E bom, o dia 2 do desafio começou de maneira assistível. E daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê eu disse isso. Eu esqueci de falar no áudio, mas esse PNG aí foi feito pelo Frogs. Obrigadão, Frogs. É nóis. O Kask e o Play Action, clássicos membros do desafio aqui do canal, se juntaram ao meu time. E a gente começou o push enquanto eu ainda precisava carregar o fardo de não poder ultar e usar minhas mãos direito. Mas pra ferrar a gente de maneira estratosférica, a primeira partida foi um desastre, porque o Play Action saiu pra pegar um açaí na porta de casa na hora que a partida começou. Ou seja, a partida foi o Kask sozinho, enquanto eu tentava fazer alguma coisa com o dedo só. E é óbvio que a gente perdeu. E nisso a gente ficou em dúvida se essa partida contava ou não, já que teoricamente a gente não tava nas condições normais, porque um membro teve que sair pro motoboy não ficar esperando na porta. E não somente eu, mas todo o chat tava indeciso e confuso com esse debate. Então, como a gente não chegou no consenso pra decidir de fato, eu joguei na roleta. Mas é óbvio que essa roleta maldita caiu no conta, né? E agora escrevendo o roteiro eu acabei rindo pra caramba, porque eu percebi que o resultado caiu no drop da música do menu. Então só restou girar a roleta dos nerfs e ver qual ia cair. Mas vale explicar também uma regra que eu adicionei e o chat concordou, pra balancear entre muitas aspas o desafio, e na real foi só pra deixar mais dinâmico mesmo, porque dependendo do resultado só ia ficar mais impossível. Mas a regra é a seguinte: se eu girar a roleta e ela cair do mesmo resultado, eu tenho que substituir ele por um outro resultado que cai no lugar. Então quando eu girei a roleta, a gente perdeu o infame nerf de um dedo só, mas no lugar, o que a gente ganhou foi um outro nerf tenebroso. E esse nerf em questão é o da tela vertical. E agora eu tenho que falar que a partir desse ponto, a live virou uma bagunça enorme. E pra começar, eu tenho que falar o tamanho da tela, que ficou simplesmente minúscula. E cara, eu realmente não aguentei. Eu caí na gargalhada assim que eu vi como ficou no OBS. Como que eu faço isso?
E como vocês podem ver, agora tem um espaço enorme na tela. Só que de começo eu só ignorei isso e continuei jogando normal. A única edição que eu fiz foi a contagem de inscritos, porque a gente tava quase nos 50k nessa época. Para quem fala que eu não tô prestando atenção, eu tô prestando atenção. Eu sei muito bem o que ele está fazendo. E se você falar que eu não tô, se prepara que eu vou te matar. Tô zoando, rapaz, tô zoando. Ou será que não? Mas vamos continuar aí, eu tô prestando atenção. Tô bem atento aqui com o vídeo. Enquanto desenha o Trunk, a thumb não vai ficar legal, mas é o que vai ter. Vai ser o Nestor dando pro Trunk e vai ter eu ali. Vai dar ali na real. E eu também coloquei a forma de dopamina ali embaixo pra prender a atenção do pessoal, né? E agora parando pra pensar, eu sempre previ a parceria do Subway Surfers, né? Cê é louco, eu sou muito gênio. E de verdade, eu realmente queria comentar mais sobre a gameplay nessa live, mas é literalmente impossível focar nela quando ela é tão pequena assim, mano. Desculpa, eu não consigo. Só vale a pena comentar aqui como que é terrível jogar desse jeito. Porque, sério, os botões eles ficam muito minúsculos. E isso atrapalha muito na hora de jogar. E bom, agora vai começar o que eu gosto de chamar de Imagens Calypse, que provavelmente foi a live mais caótica e poluída do canal até hoje, superando até mesmo o fatídico 1º de abril da PAN. E tudo começou por acaso. Eu inocentemente vi como a minha tela tava vazia e pensei em fazer uma brincadeira saudável e interativa com meus inscritos. E assim, eu proferi a frase que decretou o fim dessa live de forma assistível. Ó, rapaziada, nova mecânica da live acerca do nosso HUD atual, tá? Quem mandar um donate pedindo algum personagem, eu coloco ali embaixo. Eu vou preencher na tela com o personagem que você quiser. Bora fazer essa mecânica? Ainda tentaram me avisar, mas a minha ganância, inocência, ingenuidade me cegaram momentaneamente. E assim, o Imagem Calypse começou. A primeira imagem foi um simpático espanto dançando. Depois o Bolsonaro, aí o esmilinguido e quando eu pisquei os meus olhos, já era tarde demais. Já tô feliz já. Nestor, você não vai tirar esse aqui vai ficar na sua tela. Dr. Stone, que eu vou colocar ali com cabelo. 25, eu vou reagir ao vídeo da terceira temporada, porque eu já terminei, agora eu posso reagir. E pra piorar mais ainda, eu ainda recebi um donate pra colocar sons de fundo pra tocarem do nada. E é óbvio que foi a Spook Lua que deu essa ideia. Pra variar, é sempre ela. Então tinha vezes que isso aqui acontecia do nada. Eu tenho um plano. Meu Deus. Mas enfim, depois de ganhar mais de 20 seguidas, a gente enfim teve mais uma derrota. Mas quando fomos girar a roleta de novo, eu descobri uma coisa. O que tá ruim sempre pode piorar. Não. Meu Deus do céu, não sobrou nada. E bom, jogar com a tela espelhada é literalmente jogar olhando pela minha webcam. E eu acho que essa foi uma das piores experiências que eu já tive na minha vida com videogame. O meu boneco ficou todo troncho, às vezes eu errava o lado que era pra ele ir, e eu não conseguia fazer nada direito, porque eu não conseguia acertar o botão ou simplesmente confundia a esquerda com a direita. E cara, isso aqui foi um desastre total. Várias imagens, uma mais bizarra que a outra na tela, a gameplay que era pra ser o foco simplesmente minúscula, e ainda por cima eu tava tendo que jogar olhando pela minha própria câmera. Eu acho que a essa altura não existia mais salvação à minha pessoa. E quem tava vendo essa live, provavelmente já nem tava mais com cabeça pra raciocinar o que tava assistindo. Eu acho que eu criei o Brainrot 2 nessa live. Mas o mais bizarro ainda disso tudo é que a gente não perdeu mais nenhuma depois disso. De verdade mesmo, eu acho que o Play Action e o Cask merecem um prêmio por conseguir ajudar um Trunk em estado terminal durante a partida. E por mais que o PUBG estivesse rendendo, eu tava realmente quase explodindo com esse tanto de informação na minha tela. Então eu decidi chegar nos 900 troféus e parar por ali. E na moral, olha a expressão de alívio que eu fiz, cara. E assim, depois de muita sofrência, a gente encerrou o dia 2 e podemos partir pra última live do desafio. Todo mundo olhando assim pro Trunk. Bom, nessa última live, nós só tínhamos mais 100 troféus pra buscar. E como vocês podem ver, eu consegui limpar aquela poluição visual toda. E eu só deixei o Nintendo DS de fundo porque eu achei bonitinho. Além de que eu consegui a proeza de deixar a tela mais vertical ainda. Inacreditável. E pra me ajudar nesse último dia, os guerreiros Star e Cask se prontificaram nessa missão. Mas vai ser meio impossível mostrar eles no lobby comigo, porque isso aqui aconteceu assim que eu chamei eles. Vocês não fazem ideia o quanto que tá pequena a minha tela. Meu Deus, o que aconteceu? E apesar dos pesares, não tinha o que a gente fazer a não ser jogar. E infelizmente, o único modo de jogo que tava disponível naquele dia era o combate triplo.
já que os outros modos estavam com aqueles poderes chatos demoníacos e o Arena Brawl não estava disponível. Mas ainda assim, esse é o menor dos problemas, porque da maneira que eu tinha feito pra deixar a tela vertical, o jogo ficava enxergável só no lobby, porque na partida virava um inferno completo. Mas se fosse ruim só pra mim, eu não ia ligar de jogar assim. Mas o problema é que até pra quem tava assistindo tava quase impossível de olhar o jogo. E também como eu tava com o chat aberto do meu lado, era capaz de eu banir alguém do chat sem querer enquanto eu jogava. Então eu decidi mudar essa disposição um pouco. Mas é claro que eu consegui perder uma partida antes disso, né? E sinceramente, essa foi a derrota mais inútil de todas, porque quando eu gerei a roleta, caiu na opção de não usar o super. E aí quando eu gerei de novo, caiu na opção sem acessório. Eu basicamente só troquei não poder usar o super por não poder usar o acessório. Mas isso não muda nada quando a gente lembra que eu mal consigo clicar no botão de ataque enquanto eu ando, por causa da tela espelhada. Pois é, foi bem inútil. E enfim, assim que eu gerei a roleta, eu arrumei o layout e ficou muito melhor pra chegar à tela, mesmo que ela tenha ficado meio esticada. E por algum diabo de motivo, eu logo vi que meu super tinha sumido da minha tela. Então a gente passou sufoco numa partida sem super e sem acessório. Mas por sorte deu pra ficar em segundo lugar. E eu até consegui fazer uma kill, olha que legal. Depois disso eu voltei pra caverna de treinamento e consegui recuperar meu botão do super. E cara, tava realmente difícil jogar nesse dia, porque se não bastasse todos os meus nerfs, o meu time sempre era focado de maneira ridícula. E mesmo tirando o símbolo de Creator, eu sempre era focado por simplesmente estar usando um Brawler de acesso antecipado. E isso resultou numa derrota de maneira bem rápida. Porém, teve um grande problema, que é o fato de que caiu na opção de jogar com o dedo só. E eu acho que se você tem um cérebro pensante como eu, você percebeu que é literalmente impossível jogar de tela espelhada com o dedo só, né? Então eu tive que tirar a tela espelhada. E foi um alívio enorme pra mim, porque é muito mais de boa, na minha opinião, jogar com o dedo só do que jogar de tela espelhada. Aquele com certeza era o pior nerf possível. E depois de jogando mais algumas, a gente perdeu novamente. E sabe como é? O fato de ficar em terceiro no combate já contar como uma derrota dificultou muito a nossa vida. E eu tô percebendo agora que a gente girou mais a roleta nesses últimos 100 troféus do que no desafio inteiro. E aí caiu a opção de não usar o super. Então agora não tinha super e nem acessório. O negócio tava ficando bom, hein? E enfim, chegou no ponto de que tava faltando somente uma partida. Mas eu tava realmente muito insatisfeito. Eu só tava me sentindo um carregado. Ele pode só jogar com o dedo, trocou o de espelhar a tela. Mas a tela continua espremida. Neston, você é maluco de jogar nessas condições, beleza? Você é maluco. Maluco. Doido de Urulibe da cabeça. Então eu queria provar meu valor e tentar jogar a última sozinho. Eu saí do meu time e já puxei uma. O chat tava completamente desesperado com a minha decisão. E aí, quando a partida começou, eu percebi que eu tinha clicado em jogar no combate triplo. Então, além de ter perdido de idiota, eu ainda por cima ferrei uns aleatórios que ficaram muito bravos comigo. Não era exatamente o que eu esperava que ia acontecer. Mas até que foi bom, porque quando a gente girou a roleta de novo, enfim a opção da tela vertical tinha saído, o que foi uma benção. Só que eu percebi agora que eu não girei a roleta de novo pra cair outra coisa no lugar. Então foi mal, rapaziada, isso aí foi muito vacilo meu. Mas pelo menos o desafio tava quase acabando nessa altura, né? E o que importa é que eu comecei outra partida confiante e eu sabia que era agora o momento. Eu coloquei no combate solitário, já comecei pegando uns cubos ali no começo do game e morri pra uma Lily que tava camperando na moita. E bom, vamos pra roleta de novo, né? O resultado dessa roleta foi tirar o acessório. Então eu tirei esse nerf, porém no lugar veio o nerf de inverter os controles. Salve, Ali! E bom, assim que eu fui na caverna de treinamento pra inverter os controles, eu tive uma ideia que eu deveria ter tido desde o começo. Eu tive uma ideia! Mandou hoje. Em live, ao vivo. Eu tenho. E se eu... Yeah! Quem diria que eu só ia descobrir como deixar o jogo mais fácil com o dedo só nos momentos finais, né? E agora, que eu não era mais um peso morto, ou quase isso, eu chamei o Cask e o Star de volta, porque eu senti que eu ia poder jogar direito agora, e assim eles não iam me carregar. Então, a gente ganhou uma, ganhou duas, só que agora eu tava conseguindo clicar nas partidas. Eu fiz 3/2 de Trunk com o dedo só. E nós fomos recuperando nossos troféus. E a próxima partida seria o fim definitivo desse tormento. Foram horas de loucura e degradação mental. Até os inscritos estavam começando a ficar sequelados. Mas, Task, Manda o Free se tacar da janela. E pra uma resolução épica, eu precisava de uma música tão épica quanto, e que representasse muito bem o desafio. Então, sem pensar duas vezes, eu selecionei a música e a gente começou. Qual música eu coloquei, você me pergunta? Bom, eu acho melhor deixar que você escute com seus próprios ouvidos e veja com seus próprios olhos. Bora. Meu irmão, É agora, rapaz. Ai, meu Deus. Chorei de rir agora, velho. Nós trompica, mas não cai. Ai, caramba, velho. Quem que tá ali em cima? Meu Deus. Olha aquele kit. Meu Deus. Perfeito. Yes! Taski mandou R$1. Valeu, Taski. Esquece o que eu falei, pula da janela você mesmo. Isso é preconceito comigo. Vai. Droga. Mil troféu certinho. 1000 troféu certinho.
Cara, foi no tempo perfeito, mano. Foi no tempo perfeito da música. Cara, isso foi o destino, cara. E dessa forma insalubre, a gente conseguiu colocar os 1000 troféus no nosso Trunk. Mas a live não tinha acabado. Porque depois disso, vocês não vão acreditar na palhaçada que aconteceu. Primeiro que eu fui jogar uma com o Trunk assim... Véi, falar pra vocês dessa capa aqui, ó. Vai demorar um tiquinho. Eu quero terminar em vídeo, então pausado aí. Eu só tô colorindo e vou fazer um fundo bonitinho, tá? Só um fundo bonitinho da coisa. Nossa. Pronto aí, ó. Borracha não, idiota. Pronto, lá de tinta. Coloca aqui, ó. Lá de tinta. Paga aqui, depois. Dá pra usar lá de tinta aqui também. Só fazer um... Oxi, não, como é que eu... Ah tá, não, pode deixar. Pente. Ah, foi mal, rapaziada. Espera aí que eu vou te pausar. Distraí muito. Nerf nenhum, e eu consegui perder. Eu negativei o meu Trunk sem nerf nenhum e coloquei ali 1000 troféus cheio de nerf. Enfim, é a vida. E ainda por cima, a Samia tava pedindo muito pra eu jogar Dress to Impress na live, cara. Um joguinho de moda no Roblox, mano. Ah, para, né? E é claro que eu não ia jogar isso só porque ela pediu. Caraca, ficou bom demais, mano. Eu definitivamente ganhei isso aqui. Eu definitivamente ganhei. E depois de jogar esse negócio aí, eu notei que o contador de inscritos tava bem... Definitivamente ganhei. E depois de jogar esse negócio aí, eu notei que o contador de inscritos tava bem perto dos 50k. Então a gente deixou a live aberta até conseguir alcançar essa meta. E como vocês já estão vendo pela quantidade de inscritos do canal, a meta foi batida. Bora. Bateu a lombra, só se for. Caraca, 50k, 16 do nada, velho. Como assim? O quê? Aê, 50k. Essa música de fundo foi feita pelo Samuel, que é meu mod, amigo e cunhado também. Então passa lá pra dar uma força pra ele. Depois disso, eu dei uns subgifts no chat pra comemorar. E a gente pôde, enfim, finalizar o desafio. Bom, pessoal, esse foi o vídeo do Trunk. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele me deu um trabalhinho, mas ficou... Não, parei. Vou terminar a capa e eu posto o vídeo. Então, foi isso. Falou, tchau, rapazinho. É nóis.